A ideia é a gente conversar um pouco sobre o futuro do profissional de marketing, ou como vai ser, ou como deve ser o profissional de marketing do futuro, né? Essas características que estão sendo demandadas hoje vão ser cada vez mais demandadas, né? E como que as pessoas, como que os profissionais atuais e os futuros profissionais podem e devem se preparar para essa mudança, para essa evolução, na verdade, para essa transformação de cenário que está acontecendo de maneira cada vez mais rápida, né, que a gente está vendo. É um assunto bem difícil. É um assunto bem difícil. Até foi bem legal o que você fez, né? O DJ acabou fazendo uma pesquisa aí em algumas páginas e tal, exatamente para olhar sobre esse perfil do profissional, os traços que ele tem que ter e tal. E tem muitos sites que propõem uma lista, né? Propõem uma lista aí de características que um profissional de marketing em 2022 deveria ter. Eu acho que vale a pena debater, porque independente da qualidade do site, da fonte, algumas características valem a pena, elas geram um debate. Eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui, pelo menos nessa próxima meia hora, eu acho que vai ser legal. Sim, sim. Eu acho que a gente está vivendo numa mudança de cenário macro, né? Grandes mudanças o impacto da pandemia na questão do trabalho remoto versus trabalho presencial versus trabalho híbrido, isso é uma coisa. E efetivamente o profissional de marketing, na maioria das vezes, tem esse privilégio, né, de poder trabalhar de maneira remota ou híbrida, né, pode equilibrar isso, né, a gente tem essa facilidade, né, como a gente não está conectado diretamente a uma unidade produtiva, por exemplo, a gente tem essa flexibilidade, né. Então isso é uma coisa que está evoluindo e beneficia a profissão. Ao mesmo tempo, tudo tem o contrapeso, né? As pessoas têm que ter disciplina para trabalhar. E a gente tem né, a área de marketing, a área de comunicação tem uma percepção, muitas vezes, de não ser tão disciplinada assim e de levar numa boa e ter os horários mais descontrolados, enfim, né? A maneira como a gente lida com o prazo, né? Eu acho que é interessante. E É eu, verdade. Desculpa, e, continue. é, não, e eu acho que começa essa conversa com a questão da evolução dos hard skills versus os soft skills. A gente estava falando sobre isso antes, né? As empresas estão muito preocupadas com hard skills e quando a gente faz uma pesquisa sobre essas demandas, surge muita coisa de hard skill, né? E ao mesmo tempo também precisa ter soft skill, ou seja, além do conhecimento duro, técnico, né, domínio, e cada vez mais um profissional de marketing, por exemplo, tem que ter noção tecnológica. A gente está evoluindo para a necessidade, ainda não está estabelecida totalmente, mas em algumas áreas. O profissional de marketing tem que ter noção de programação, ou tem que ter noção de gestão de projeto, tem que ter noção né, de áreas complementares, tecnicamente, que antigamente a gente era mais romântico e não tinha tanta necessidade. Apesar da publicidade científica existir desde os anos 40, 50, 60, né, com Gallup, etc. Apesar da gente ter o marketing direto, trabalhando, mesmo nas malas direto, trabalhando com métricas, e a gente está nesse processo, né, cada vez mais do digital usando métricas, sistemas, etc., ainda tem muito para evoluir nesse sentido de capacitação técnica do digital. Mas, ao mesmo tempo, não adianta a gente ter um monte de atributos técnicos para a pessoa fazer se a gente não leva em consideração as necessidades dos soft skills, né? A inteligência emocional, né? A capacidade de ter empatia, a capacidade de equilibrar a ética e integridade, né? Ter adaptabilidade, ter resiliência para enfrentar os desafios, né? Entender também a diversidade de ideias, e aí na área de marketing é legal, porque sempre é uma área, historicamente, né? Uma área mais liberal, mais progressista, até podemos dizer, dentro das organizações que traz isso, né? E a gente tem que cada vez mais apontar o futuro nessa direção. Então, tem um pouco de choque nesse sentido entre o hard skills e os soft skills, os hard skills pedindo cada vez mais conceitos técnicos cada vez mais exatas, né?
cada vez mais as ciências exatas entrando na capacitação técnica de um profissional de marketing. Eu brinco até, falo aqui que a gente tinha que ter um curso de engenharia de marketing para o futuro, né? Para falar, assim como a engenharia é 5 anos em período integral, a gente tinha que ter uma faculdade de marketing de 5 anos em período integral, brincando com isso, mas porque tem muita coisa, a gente precisa saber muita coisa. Mas não adianta a gente saber muita coisa se a gente não tem equilíbrio para tomar decisão, se a gente não tem equilíbrio para se adaptar à mudança de cenário, não tem equilíbrio para aceitar resultados negativos, né? E aí entra naquela questão toda de conflitos de geração, a nova geração, aquela coisa, a nova geração ela é mais sensível, ela é mais delicada, ela é mais volúvel do que a antiga, e na real essa discussão existe há séculos, não é nem décadas, é há séculos. Sempre existiram conflitos de geração e eles vão continuar existindo, né? E a gente sempre, os mais velhos sempre vão ter a percepção de que os mais novos são mais sensíveis, e na verdade não precisa ser assim, ou na verdade não é nada disso, né? Você na verdade já deu um panorama geral aí de todas as ferramentas. Eu vou pegar o que você falou e vou tentar só simplificar. Eu consigo ver as habilidades de marketing em 3 áreas. Primeiro, boa noite, Murara. Boa noite. Eu estava assistindo o Murara na live dele, desculpa Legal. fazer um parênteses. Estava assistindo ele na live dele agora há pouco e agora ele está aqui. Obrigado, meu querido. Primeira categoria, né? A categoria de conhecimento ferramental. Eu vou chamar dessa forma. Porque hard skills, para mim, tem muita coisa dentro de hard skills, né? Então, eu vou chamar de conhecimento ferramental, a primeira coisa. Depois, eu vou chamar de conhecimento de negócios e estratégico, que para mim é bem diferente de ferramental. É bem diferente, é outra história. É uma visão assim de consumidor um pouco com um degrau um pouco mais alto, de competição um pouco mais alto e tal. E a terceira, então, a primeira categoria é conhecimento ferramental, Hard Skills parte 1. Depois tem conhecimento de negócios e estratégia, eu chamo de Hard Skills parte 2. E aí vem Soft Skills, né? E aí Soft Skills também dá para dividir em 2. Dava para dividir no sentido de trabalhar em equipe, inteligência emocional e tal, e daria para dividir numa parte 2 de liderança. Porque nem todo mundo quer ser líder. Tem muita gente que gosta muito da função analítica, analista e tal. Teoricamente, não é problema nenhum. Só que para avançar, você precisa dessa parte 2. Então, eu acabei dividindo em 4, né? Falei dividir em 3. É uma matriz, né? Dá para fazer uma Virou matriz. E sabe o que é legal, DJ? Agora eu vou falar uma teoria minha e depois você diz se você concorda. Eu acho assim, ó, essas 4 coisas que eu falei, virou 4 caixinhas. Bem, primeiro que o certo é ter as 4, então você é um pouco super-homem, porque é difícil ter as 4 todas, com todos os traços das 4 caixinhas. Muito difícil. No MBTI sai com a ponta para todas, nota 10 em todas, é difícil. Né? É muito difícil. É muito difícil e eu falo isso em relação a mim, assim, em relação a pessoas que eu conheço e pessoas de cargos altos. Pessoas de cargos altos, se você for fazer um teste com essa pessoa, ela é um diretor, um gerente da área de marketing, ela não tira 10 nas 4 caixinhas. E aí que entra a minha teoria. Quando você inicia numa área de marketing, o teu conhecimento ferramental, que eu chamo de Hard Skills parte 1, tem que ser bom, né? E o teu Soft Skills parte 1, que é o trabalho em equipe, o relacionamento interpessoal, tem que ser bom. Então, essa parte você precisa para ingressar. Agora, a grande pergunta que eu faço para a pessoa é: até onde você vai chegar na área de marketing? Porque daí a gente vai para as outras 2 caixinhas. As 2 caixinhas que são uma questão mais estratégica, de construção de marca, etc., num nível mais top, sênior, e ao mesmo tempo aspectos de liderança, se for para virar gestor. Né? Então, engraçado, eu vejo dessa forma. A pessoa fala: o que eu preciso para trabalhar com marketing? Talvez a gente pudesse devolver a pergunta: até onde tu quer chegar? Porque é legal, não dá pra, já falamos sobre isso, não dá para ser 10 nas 4 caixinhas. Então, significa o seguinte, que quando você vai ascendendo na área de marketing, existe uma chance muito maior de, com o tempo,
você prestar mais atenção em estratégia e liderança e tal, e talvez você, lá com a sua idade, não vou falar idade, porque tem gente que é gerente com idade baixa, mas você talvez não pegue a última novidade do SEO. Você não pega mais. Por quê? Porque às vezes você está liderando uma equipe e a equipe é capaz de fazer isso. Você tem que Ela entender entenderá conceitualmente e saber quais são os impactos e as interconexões, né? Mas não precisa dominar tecnicamente na minúcia, né? isso, isso. E aí entra um debate muito bom, DJ, para a gente ter aqui e para ficar gravado, que é o seguinte: até que ponto, eu digo isso muito para os alunos, para os meus alunos, e eu vejo isso quando eu interajo com gente que é do setor de marketing, né? Tem gente que, puxa vida, manja muito de SEO. Eu vejo alunos empolgadíssimos com a parte de marketing digital, chamado marketing digital, que é um monte de coisa dentro de uma palavra. E eu vejo também muita gente lá fora, mandando ver, o dia a dia é repleto dessa linguagem, desse ferramental, com, né, coisas bem interessantes, coisas que eu domino e coisas até novidades que eu ainda não domino e não conheço tanto. Mas, se você entregar para ela um relatório ou um cenário e pedir uma decisão para ela, ou se você entregar um relatório de comportamento do consumidor, algo dela, ela não sabe ler. Ela não sabe ler. Ou seja, ela tem umas caixinhas, mas não tem uma... Ela bate num teto. Por isso que é legal. Você entra na área de marketing pelo ferramental e tomara que você tenha algumas soft skills, mas por favor, evolua na direção de uma visão estratégica, entender de pesquisa de mercado, saber ler pesquisa de mercado, para chegar no que eu vou chamar de profissional sênior de marketing. Né? Senão você vira júnior. Júnior, beleza, o cara domina. Falou em SEO, o cara detona. Content marketing, o cara detona. Mas ele está fazendo uma coisa, ele é especialista em uma pequena área, não está conectando com o contexto em relação ao resto de todas as coisas, né? Verdade, verdade. Olha, o Murara fez uma pergunta aqui. Com o passar do tempo, uns anos de experiência no setor de marketing, as pessoas têm ficado cada vez mais técnicas ou mais Rodrigo Hilbert, ou seja, um cara que faz de tudo, né? Ele chamou de improvisador. O que você acha, DJ? Eu acho que Cara, cada vez está mais. Eu acho que tem uma tendência muito forte à especialização, inclusive das próprias empresas, né? E as áreas de marketing os prestadores de serviço, né? As agências, produtoras, cada vez mais especializadas, pegando uma fatia, especialmente quando a gente fala ou marketing digital, etc. A gente tem as duas abordagens, né? Do ponto de vista das empresas. E tem empresas 360 graus, fornecedores. Nos clientes, nas empresas clientes, né? Ou, enfim, essa coisa também a resposta é depende. Aí que tá, tem uma questão, um soft skill que é um soft skill que é adaptabilidade ao cenário, né? Saber ler o cenário e se adaptar. E a empresa também tem que ter soft skill de saber selecionar a pessoa adequada para o seu cenário, que é a outra questão. Então a gente tem essas duas possibilidades. Tem a empresa que é ultra especializada, que vai fazer SEO específico, e tudo certo. Eu fiz um processo de RFP agora para uma empresa internacional, e a gente fez as duas, tentou fazer as duas abordagens. Uma empresa ultra específica, e era um projeto de SEO, ou uma empresa mais super estruturada, mas que tinha área dentro dela, né? Então tem essas duas coisas possíveis. Eu acho que tem um complemento de resposta que eu acho que é interessante conceitualmente eu dar. Existem as pessoas especialistas, que conhecem profundamente poucas coisas, ou uma coisa. Tem as pessoas generalistas, que conhecem pouco de muitas coisas, né? Isso vai para o Mas Murara. o conceito do futuro é o que a gente chama de nexialistas, que são as pessoas que conseguem criar, a partir do contexto, conexões e ligar os pontos, né? Mais do que o Steve Jobs falava, liguem os pontos do que aconteceu no passado, é um ligar nos pontos em tempo real, né? E até por conta disso que eu criei o nome da minha empresa é Nexia, por conta desse conceito de nexialismo, né? Então, essa coisa, o que se exige hoje
é um posicionamento, uma abordagem, uma atitude, uma ação de nexo, de compreender o nexo, de compreender a fundo a relação entre as coisas. Né? Entender o cenário. Às vezes você não precisa dominar tecnicamente, mas você precisa conhecer os conceitos, saber como eles impactam nas outras áreas dentro do teu escopo de trabalho e saber quando tem que acionar um colega de trabalho ou um fornecedor externo ou chamar todo mundo para a coisa não parar, né? Para o projeto continuar caminhando. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão. Não adianta a gente ser só especialista, não adianta a gente ser só generalista. E a gente, não sei se você teve essa aula na SPM, né? Que a gente é quase contemporâneo da SPM, que tinha um professor que falava que o publicitário é um especialista em generalidades, né? Então, O cara que se mete em tudo, né? o Marco Antônio, o professor Marcão falava isso, né? Então, o publicitário é um especialista em generalidades. Legal, mas a gente precisa ir além disso. Hoje a gente tem mais demandas técnicas, a gente precisa ter conhecimento técnico. Não precisa ser especialista em tudo, mas precisa ter uma noção. Então tem que ser isso, não pode ser só filosófico, tem que ter um domínio técnico, porque hoje é exigido. A gente está falando de métrica, está falando de gestão de projeto, a gente vai conversar com gente que está desenvolvendo código, a gente tem que ter noção de como. Está falando de experiência do usuário, que envolve interfaces, que envolve plataformas digitais, experiências híbridas. Então, tudo isso exige essa noção do nexo, né? E essa capacidade de conectar os pontos. Legal. Eu vou voltar, eu até vou responder também a pergunta do Marco, mas eu vou respondê-la depois. Eu tenho uma pergunta aqui da Maria Helena, bem interessante, a gente está falando de formação de profissionais. A Maria Helena, ela fala assim, verdade, esse monte de curso rápido ou suposto MBA forma profissionais deficientes. Não sei se é um erro de percepção minha, diz a Maria Helena. Eu acredito, eu vou dar uma opinião, vou deixar para o DJ falar também. Eu não, engraçado, né? Eu não culpo muito as especializações ou MBAs, eu não culpo muito. Claro que se comparar com o MBA americano, o MBA americano é mais porrada. Mas eu não culpo, porque para mim a especialização ela tem uma proposta de ser panorâmica. Ela tem uma proposta de ser panorâmica. Então, eu já fui coordenador de pós e eu sei, pelo menos eu sei o que eu estou falando, porque eu sei o que eu construí na época, né? E hoje eu sou professor de pós. E o que acontece com a pós, né? Vou chamar de pós, né? Especialização pós-lato sensu. Ela tem 12 disciplinas, 14 disciplinas e tal, alguma coisa assim, e ela consegue dar 12, 14 divisões de coisas menores ou não, né? Algumas são até são amplas, mas quando você quer, por exemplo, eu que coordenei uma pós de comunicação integrada, eu tinha disciplinas para as ferramentas. E depois eu tinha uma disciplina no começo de planejamento, uma no final, que amarrava a coisa. Mas não deixa de ser panorâmico. Tem muita gente que entra na pós achando que vai ter uma profundidade, né? E a profundidade, na verdade, seria algo de mestrado. O mestrado te joga uma profundidade maior ou um MBA no estilo americano, que vai te fazer mergulhar, só que aí haja tempo, né? Haja tempo. As pessoas, elas costumam, não estou dizendo que é o caso da Maria Helena, as pessoas costumam cobrar da pós, mas quando a pós força a barra, as pessoas espanam. Porque eu já coordenei pós e já cheguei a pedir, pode forçar para ir mais fundo, mas daí o estudante também não gosta, porque ele quer uma pós que seja mastigável e que ele possa fazer isso trabalhando pra caramba. Tem que ser um equilíbrio entre oferta e demanda e as prioridades da vida da pessoa, né? Exatamente. Então, eu já vivi, isso é bem legal conversar sobre isso. A gente nem tinha planejado falar sobre isso. Então, eu vejo ela como panorâmica, ou seja, não exige uma profundidade absurda, porque ela não entrega, mas, ao mesmo tempo, ela pode forçar a barra mais. Só que aí eu quero saber se a turma que está fazendo após o MBA topa segurar a onda se for forçado. Porque, geralmente, eu já cheguei como professor a pedir trabalhos pesados. Todo mundo recusou. Todo mundo falou, Carlan, tem como fazer uma versão mais rápida desse trabalho? Porque essa vai me tomar 12 horas. Eu falei, poxa, uma pena. Posso fazer um trabalho que vai durar só 2. Só que, né, não é esse o foco. Não é o nível de profundidade desejado, né? Você enxerga dessa forma também?
eu acho que tem ia ter um termo ali que ela falou, supostos MBA, né? Porque tem muito MBA que não é MBA, né? Que é só uma pequena falcatrua, né? A Então, lei no assim, Brasil, ela permite algumas adaptações, né? algumas, um sambalelê, né? Eu Um chamo de ziriguidum. especialização. Dificilmente eu chamo de MBA. A Dificilmente. gente tem essa. Eu acho que isso aqui puxa também uma questão da preparação, o nível de preparação das pessoas, né? Então, a gente tem cursos técnicos no Brasil, cursos técnicos da área de marketing e de publicidade, né? De comunicação social. A gente tem as graduações e as pós-graduações. Tem uma discussão muito grande. Hoje a gente está em duas coisas, né? O dilema do acesso versus posse e da educação formal versus cursos esporádicos, cursos eventuais, né? Tem essa dicotomia aí. Eu acho que é importante, como eu falei no começo, a gente tem muita coisa para aprender na área de marketing, ela é muito ampla e tem muitos pontos para conectar. Então, eu sou favorável a uma base sólida de fundamentos e a gente trabalhar na época em que a pessoa o HD ainda não está lotado, abastecer com o máximo de informação possível, com exercícios, com a possibilidade de errar, para ela chegar bem preparada no mercado de trabalho e poder, né, poder brilhar. A realidade do Brasil é completamente diferente da realidade dos Estados Unidos. Quando ele fala acesso e posse e estudo eventual e estudo estruturado, nos Estados Unidos é ultra estruturado. Os nossos um americano, ele mora na faculdade, né? A gente já falou sobre isso. Não, tem as faculdades em que as pessoas moram lá e estudam em período ultra integral. Elas respiram a educação. E elas não trabalham durante a faculdade. A gente não tem essa realidade na maioria das vezes. As pessoas têm que conciliar. O ambiente de trabalho é um excelente ambiente de aprendizado também, porque aprende a nadar sendo jogado na piscina, né? Ou no mar aberto, às vezes, dependendo do projeto. Esse equilíbrio é importante. Eu acho que a gente tem que ter uma base. Acho interessante ter faculdade, porque tem as relações pessoais, o acesso ao mercado é facilitado porque você começa a ter contato com gente que já está no mercado, né? Mesmo que seja virtualmente. E o estudo de pós-graduação é preciso, sim, tem muitos cursos que não agregam muito e que as pessoas têm que prestar atenção, olhar a reputação e tal. E mesmo assim, tá? Eu já fui vítima de curso à distância que não funcionou para mim. Então tem isso também, né? A gente está num momento de transição, é uma realidade, para um outro patamar, em que a gente ainda está, os cursos à distância ainda estão se estruturando para atender algumas demandas, ainda tem, os modelos híbridos ainda estão sendo estruturados, a gente ainda está nessa transição, vai levar um tempo, né? E a gente ainda não sabe exatamente como. A gente pode traçar cenários possíveis, né? Não dá para prever o que vai acontecer exatamente. Mas eu acredito muito em base sólida, em fundamento. Assim como o Stephen Curry não erra cesta no basquete, porque ele treinava fundamento, a gente precisa ter estudo aprofundado na época da faculdade e aproveitar isso para a gente depois chegar no mercado de trabalho, por mais que mude a técnica, porque a gente sabe disso, o MEC não acompanha a mudança das tecnologias. As grades curriculares não acompanham a mudança das tecnologias. A gente tem que aprofundar o conhecimento na base, na estrutura filosófica, conceitual, para a gente dar um instrumental mais conceitual mesmo para as pessoas, para elas poderem chegarem mais humanisticamente bem formadas no mercado de trabalho, né? E aí elas vão dominar, e com noções técnicas conceituais também, para elas saberem que eu não sei exatamente essa ferramenta, mas eu entendo por que é, como é, e eu vou aprender. Isso também é um soft skill, né? Essa capacidade de aprender, de estar aberto ao aprendizado, porque a gente tem que estudar, é o lifelong learning para valer, né? A gente tem que estudar a vida inteira. A Maria Helena até comentou aqui que quando ela fala da suposta MBA e tal, ela está fazendo crítica principalmente a cursos promovidos por influencers. Ela não está nem falando de universidades e tal. Mas, cara... porque tem até uma técnica, dá para decupar, né? A gente estuda semiótica na faculdade, a gente decupa o discurso, né? A gente... que é o eterno... Tá chegando, o conhecimento tá chegando, eu vou te entregar, e nunca entrega, né? Fica
crescente, constante, e não... Meu, tá, mas como? Né? Uma E eterna por aí vai. promessa. Olha só que legal, o Murara colocou aqui uma pergunta da Andressa, que puta, faz todo sentido. E é legal porque a nossa live ela começou com uma ideia e ela está encaminhando com base nas perguntas. A Andressa Pereira, analista de marketing do Grupo Rodrigues, ela falou: quando é que as vagas para marketing e comunicação vão parar de exigir conhecimentos e habilidades que pertencem, às vezes, a outros profissionais? Porque ela comenta que design, tem muita vaga que é para a área de marketing hoje, que é design. BI também, apesar de que BI BI é estratégico, sim, ok. lá na PUC BI é disciplina de marketing do curso de marketing, né? Inteligência de mercado, né? O X, né? Experiência do usuário, não é designer, não é marketing, pode ter uma outra formação, edição de vídeo, e é verdade, edição de vídeo em princípio não é marketing, tratamento de imagens em princípio também não é marketing, é alguém formado, né? É que a gente tem uma dissonância fundamental, em muitos casos, no Brasil, do entendimento da função do marketing dentro das empresas. E aí vamos no básico do básico. O Kotler fala dos 4 P's: preço, praça, produto e promoção, que o marketing está intrinsecamente relacionado a isso. Só que o marketing, muitas vezes, ele recebe já o preço, a praça, o produto, e ele fica responsável por só fazer a promoção. E ele vira um birô de comunicação dentro da empresa. Isso é uma interpretação equivocada do que é o marketing. Então, tem outras áreas fazendo função de marketing e o marketing fica concentrado na função de birô de comunicação e, muitas vezes, uma agência interna. Quando contrata alguém para trabalhar no marketing editando vídeo, é meio esse sintoma. É claro que é uma evolução das empresas, elas estão internalizando essa capacidade produtiva. E tem exemplos grandes. A Apple tem mais de 500 pessoas, ela tem uma agência interna com mais de 500 pessoas. Os vídeos, os materiais de divulgação dos produtos da Apple que tem que ser criados de maneira ultra secreta, eles são desenvolvidos internamente para não vazar. Então, as empresas têm evoluído nesse sentido, né? Eu tenho trabalhado com foco em consultoria, acompanhando, inclusive, estruturação de áreas, de áreas de marketing, e a minha abordagem é sempre tentar construir um marketing mais estratégico, mas essa demanda tática operacional, ela sempre está presente, né? Especialmente aqui nas empresas que eu trabalho aqui na região, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, são empresas de médio porte, que ainda não tem uma super estrutura de marketing, né? Então a gente tem essa realidade. Antigamente a gente tinha fornecedores que seriam caixas pretas, né? A produtora de vídeo, ela tem que fornecer, porque era muito complexo dominar todas as partes técnicas dessa operação. E hoje a gente tem muitas empresas aplicam uma curva de Pareto. Eu vou fazer coisas mais simples, eu faço internamente e tal. Então tem isso. Eu acho que existem. Eu acho que é bem legal chegar nesse ponto. E aí eu acho que eu vou pegar até a pergunta que o Marco fez lá no começo. Hoje o profissional de marketing não é uma função fácil, não é. Não é. Porque o número de ferramentas à disposição dele aumentou bastante, porque ele está começando a ser cobrado por coisas estratégicas, e se você andar, muitas empresas no passado não eram cobradas dessa forma. Então, realmente, não é hoje fácil. Ou comunicação, né? A comunicação, que é o 4 P, ela é muito difícil coordenar a comunicação integrada. É muito bonito falar sobre isso, mas é muito difícil na prática coordenar. Então, eu acho que hoje o profissional de marketing tem isso. E os setores de marketing, eles estão em estágios de maturidade completamente diferentes de empresa para empresa. Tem empresa que está ali com 2 pessoas, uma ali mexe no computador, resolve o dia a dia, algumas coisinhas e tal. E você vai ver, às vezes, multinacionais com equipes enormes, onde a pessoa só faz comunicação, a outra só trabalha com pesquisa de mercado, a outra só trabalha... Então, a gente já vê... Então, são estágios diferentes, obviamente, dependendo da necessidade e do recurso que a empresa tem, né? Porque sem recurso também não adianta. Sem recurso vai ficar sempre enxuto. Né? Sim. Tem uma pergunta da Maria Helena aqui.
Acho que isso é parte da corrupção simbólica do que é marketing. A criação do social media, do fazedor de post. Muitos empresários não sabem nem o que querem contratar. Aí são atraídos pelo mais barato. É assim, Maria Helena. E, na verdade, só mudaram as ferramentas, mudou a base tecnológica, porque antigamente tinha a pessoa que fazia que fazia o catálogo, que fazia o panfleto. Antigamente era impresso e hoje é no digital. Isso é uma coisa que realmente é uma leitura equivocada da função do marketing. Equivocada não, limitada da função do marketing. Considera só o P de promoção. Né? Se a gente for falar dos 4 P's do Kotler, tem os 8 P's dos 7 ou 8 P's do marketing de serviço. Opa, o Carlan caiu. Os 4 ou 8 P's do marketing de serviços, vamos ver se o Carlan volta. Então a gente tem esse grande desafio de evangelizar as empresas e os empreendedores, os donos de empresa, né, os empresários, a compreenderem essa função de marketing e efetivamente implementarem nas suas empresas essa realidade. Eu tento fazer isso, é um evangelho, é uma missão evangélica, assim, praticamente, de conversão, para as pessoas compreenderem o real papel do marketing. E tem um grande ganho potencial para as empresas, porque a hora que as empresas entendem e passam a ser direcionadas ao mercado, né, o marketing driven, que é o terminho bonito em inglês, né, orientadas ao cliente de verdade, para compreender as suas necessidades e conectar com o potencial da empresa e da marca para realmente gerar valor, né, entregar valor real para as pessoas, a empresa pode se transformar, pode acontecer uma revolução do nível de sucesso alcançável por essa empresa. Então, o marketing tem uma função muito poderosa quando ele é utilizado na sua total extensão. E hoje, usando um termo também de um livro clássico, que é a miopia de marketing, existe a miopia de marketing, que é entender que o marketing é só uma fração do que ele pode ser. Né? Por outro lado, tem também uma emoção com o que é o digital, que é super importante, que é cada vez mais importante, mas a gente tem que integrar ele, o grande desafio do futuro é integrar ele com a realidade do mundo real, né? Fazendo esse marketing 360 graus efetivamente, conceito do Ogilvy lá do final do século passado. A gente olhar de maneira integral a realidade, conectar as experiências físicas com as experiências digitais. Essa vai ser uma característica do profissional do futuro altamente desejável. Né? Ele precisa ter essa visão de integrar sistemas, integrar conceitos e conectar experiências do mundo real com o mundo digital. É o conceito do phygital. Hoje a gente tem limitações tecnológicas para isso, tem um monte de sistema que tem que ser implementado, que tem dificuldade, mas é um caminho natural. Beleza. Ó, o Murara te mandou um abraço, ele teve que sair, mas ele esteve ontem em Blumenau, no Centro de Inovação, mas não conseguiu te dar um abraço. A próxima vez ele vai avisar antes e vai te dar um abraço lá. Show de bola. Bastante gente aqui na live. Eu queria falar uma frase, e a gente já vai se encaminhando para o final. Eu queria falar uma frase que é a seguinte, e não é uma grosseria, não é para ser. Eu acho que toda empresa tem um marketing que merece. Não é para ser uma grosseria, mas parece, né? Porque o que acontece? O marketing, o setor, né? O setor, os profissionais que ali estão e tal, eles são filhos, ou eles têm como teto e recursos, ou ausência de recursos, eles são muito dependentes da mentalidade da empresa. Então, sem mentalidade, a tendência é que o marketing seja só ferramentalzão mesmo. Se a mentalidade for bem baixa, vai ser só na base do layout mesmo, vai ser só o designer fazendo umas coisinhas mesmo e acabou. Nada com todo respeito ao designer, claro. Mas quando você tem uma mentalidade maior, ou se evoluiu, e não se exige de uma empresa que ela evolua o marketing do ano, né, do ano zero, né? Você vai devagarinho, vai melhorando. Mas, com certeza, o setor de marketing, os profissionais que estão numa empresa, tem muito a ver com a mentalidade dela. Sim, pode ser light ou pode ser mais hard. Não, é verdade. É um processo passa pelo processo de maturação da empresa, a evolução da empresa, a evolução do empresário, do empreendedor. Passa por a gente ter uma
uma percepção melhor dessa função de marketing por toda a população. E aí vale dizer, né? Marketing não é oba-oba, já foi. A área de comunicação já Ah, foi não, oba-oba. O né? Brasil não é mais oba-oba, não tem isso. Né? A gente tem é sério sem precisar ser chato, né? A gente precisa ter um nível de conhecimento grande e saber conectar, saber conectar coisas absolutamente diversas para gerar ah, o valor, né, para a entrega de valor para os clientes, né? E eu digo mais, eu falo muito sobre isso. E o marketing, ele pode ser a espinha dorsal da inovação nas empresas. Porque quando a gente fala de inovação de verdade, isso é um conceito que tem que ficar cada vez mais arraigado na percepção das pessoas. Quando a gente fala de inovação de verdade, é inovação que vai para o mercado. Se vai para o mercado, a gente tem que conversar com o mercado. Se a gente vai conversar com o mercado, é função de marketing. Se a gente fala de inovação em produtos e serviços, tem a ver com marketing, que é o P de produto e serviço. Se a gente fala de inovação de processos, grande parte dos processos dentro de uma empresa tem a ver com comunicação, tem a ver com produto ou elaboração de serviço e entrega de valor. Se a gente fala de modelos de negócios, que é terceiro nível de inovação, a gente tem total conexão com o marketing, porque a gente tem que falar com o mercado, como isso vai impactar, como é que vai entregar valor. E o quarto item de inovação é mercado. Então, para eu lançar um produto que eu já tenho no mercado novo, preciso de marketing. E a gente tem que colocar o marketing de maneira estratégica dentro das empresas. Então, no futuro, a gente precisa ter um profissional de marketing que trabalhe mais efetivamente nesse processo de transformação do marketing numa ferramenta cada vez mais estratégica, equilibrando tecnologia, e tecnologia não resolve nada por si mesma. A tecnologia é um meio para atingir um objetivo. Às vezes a gente se emociona com a tecnologia por si só. Ai, que legal, implantamos um sistema, tá bom, e? Né? E o que mais? E para quê? E por quê? E para quem? Com que entrega, com que resultado, né? Então, o perfil desse profissional de marketing que vai construir esse marketing do futuro tem que passar por aí. Uma visão sistêmica, a capacidade de conectar e interconectar, né, conceitos, contextos e realidades para ajudar na entrega de valor. Mas ele também precisa ser mais valorizado. A área precisa ser mais valorizada. Precisa ter mais autonomia. Isso naturalmente vai fazer com que as coisas aconteçam. Porque a gente precisa começar a ter objetivos maiores aqui no Brasil como nação, com o potencial de criar maiores casos de sucesso gerado de divisas. Quantas marcas internacionais de verdade a gente tem no Brasil? São poucas, porque falta marketing de verdade, né? As áreas de marketing mais estruturadas no Brasil são de empresas multinacionais. As empresas brasileiras precisam aprender com isso de uma maneira mais acelerada e cada vez melhor. Ainda existe um gap, existe uma distância aí que precisa ser preenchida, né? E essa área precisa ser valorizada pelos empresários brasileiros para eles serem cada vez mais inconformados para querer que a área de marketing evolua cada vez mais, né? E confiar em profissionais, e acreditar e estruturar as áreas, e fazer alianças estratégicas com fornecedores e parceiros, para gerar marcas brasileiras de maior valor pro mundo. A gente precisa ter mais marcas globais. Uhum. Muito bem, muito bem. Jota, fechamos. Esse é um assunto que não dá para resolver numa live, não, hein? Esse assunto ele vai ter que voltar nesse para falar sobre essas tendências do setor e do profissional. Acho que a gente não vai resolver, não. Nós vamos ter que precisar de mais um pouquinho. Esse é um tema bem aberto e que a gente precisa voltar para ele de vez em quando. Na verdade. Mas por hoje, pelo menos, por essa quarta-feira, fechamos. E esperamos quem entrou aqui, quem está vendo essa gravação, né? Depois vai ficar disponível, que nos acompanhem, porque a cada 2 semanas, em média, a gente tem se encontrado nas quartas-feiras para conversar. É isso Né? aí. Um grande abraço para ti, uma boa noite, uma boa quarta-feira para todo mundo. Beleza, obrigado pessoal pela audiência aí. Quem quiser continuar as conversas e
essa troca de experiências, continua a conversa com a gente aí nas mídias sociais, beleza? Abraço, meu querido. Valeu, Carlão, um Até abração. mais. Valeu.